Está começando agora o podcast Não Siga Este Manual. Você está ouvindo agora o manual Too Cool for School, onde a gente guarda aqui nossas melhores histórias e experiências da época da escola. Olá, não seguidores! Esse episódio é um spin-off do nosso último episódio sobre trabalhos escolares. A gente vai conversar um pouco sobre nossas experiências com o trabalho, em que a gente teve que montar um curta-metragem. Não esqueça de interagir com a gente no nosso Instagram, @nãosigaestemanual. Assim, vou deixar claro primeiro uma coisa. O nosso colégio ele tem uma estrutura de trabalhos do ensino médio muito bem definida, antes da gente entrar no ensino médio. Porque até lá, durante anos, no primeiro ano tinha um trabalho que era com base no barroco, e no segundo ano era o trabalho das décadas, que cada grupo falava de uma década diferente. Aí toda vez que a gente chegava nesse ano, aí decidiam mudar. Era uma bosta. Porque aí a gente era cobaia das coisas tudo. Porque, tipo, já fazia anos que era o mesmo trabalho, a mesma coisa, tudo repetido, era um saco. Nossa, e olha assim, um detalhe, né? Tipo, eu, Pedro Arthur e Caio, a gente teve irmãos e irmãs que estudaram antes da gente. Então, tipo, eles tinham feito esses trabalhos, a gente falava, oh meu Deus. Era toda expectativa. Era culturalmente, fazia muito tempo que esses trabalhos estavam lá. Então, tipo, a gente esperava o nosso momento de fazer esses trabalhos do barroco e das décadas. Tipo, o das décadas tinha a sempre presente apresentação do... como é o nome daquele homem que dança? Que é... Moacir não. Elvis? Ney Matogrosso. Sim, tinha apresentação do Ney Matogrosso, tinha personificação de Elvis também, sempre tinha. Todo ano tinha um cara que era meio bombadinho, que botava uma roupinha de Ney Matogrosso e ia dançar lá na hora e tal. E era o destaque das décadas, né? Do segundo ano. Mas, então, o trabalho antes era pra gente... Cada grupo falava de uma década e no final eles faziam um super espetáculo que chamava todo mundo da escola e de fora, que era a Noite das Décadas, não sei o que eles pegavam os melhores grupos pra se apresentar. Enfim, então, quando a gente chegou lá, todo animado pra fazer as décadas, não era nosso trabalho. Decidiram que a gente ia fazer um curta. Primeiro a gente tinha que fazer um conto, e depois esse conto poderia ser adaptado por um curta ou não. Individualmente, cada um fazia um conto, não era isso? Isso. E aí depois, em grupo, as pessoas iam reunir, escolher um conto ou criar um novo pra fazer um curta. E filmar essa porra. Como era o conto de vocês, gente? E o meu, Caio com certeza lembra, porque eu enchi muito o saco da galera pra escolher o meu. O meu era uma coisa bem Nárnia nas dunas aqui de Natal, que o menino, tipo assim, ia, sei lá, tava passeando com um cachorro no meio das dunas, aí do nada o cachorro sentia o cheiro de uma coisa e saia correndo por dentro do mato, aí o menino saía atrás do cachorro, eles passavam no meio do mato, quando ele caía no novo canto, assim, um campo de areia aberto, ele não tava mais na cidade onde ele tava, ele não sabia mais onde ele tava. Aí aparecia uma mulher lá e falava, bem-vindo, a sua história começa agora, acabava. Ao invés da neve, o Edmundo tava perdido no meio da duna. Tipo a princesa do gelo era uma morena surfista que chegou pra ele e falou, e aí, boy, tá perdido? Quer uma ginguinha com tapioca? Deixa de estragar a minha história, meu sonho. Eu ainda vou escrever esse roteiro. Vai ficar lindo. Vai ser um jogo de videogame. Vai ser ótimo. Meu conto era parecido com o de Túlio, nessa linha fantasiosa. Eu vou adiantar logo, né, como um péssimo contador de histórias, vou contar o final, que era tudo um sonho. Mas o legal é porque no sonho tudo pode ser real, sabe? Tudo é real no sonho. Então acho que acaba que fica sendo mais fácil você criar coisas que podem existir, se for um sonho. Sabe o que é mais legal num sonho? É que você pode acabar e dizer, ele acordou, e pronto. O conto, a dificuldade era como encerrar. E aí a gente sempre encerrava dizendo, ele acordou, e aí acabou. Era tudo um sonho. Não, mas o meu não foi assim. O meu conto era dramático, né? Bem pesado. Que era de uma mulher que ela saía pra ir no supermercado fazer compras e voltava pra casa, encontrava o corpo do marido. Mas aí eu deixava em aberto. Se eu não vou dar spoiler do meu conto, vai que um dia alguém tem a oportunidade de lê-lo. Mas, tipo, ficava meio aberto se era um sonho, se a personagem principal morria, se era. É porque era você era um bom escritor. Eu sou um bom escritor, brincadeira, não sou não. Mas eu tenho muito orgulho do conto que eu fiz, pra ser sincero. Eu gosto muito dele até hoje. Às vezes eu releio. Matheus falou que era um sonho, mas não disse como é que funcionava o conto dele. O sonho é que ele ia pra um mundo como se fosse Nárnia também. Só que ao invés de
essa história do morro ou algo do tipo, era um buraco que começava a crescer na parede dele. Ele pregava um quadro no quarto dele, pegava o martelo, o prego e fazia aquele buraquinho. Mas o prego não ficava caindo o tempo todo. Aí criou aquele buraquinho. Ele ia pra escola e aí quando ele voltava, o buraco tava um pouquinho maior. E o tempo ia passando e esse buraco tava aumentando. Acabou que no final não, né? Mas tipo, no decorrer do conto, o buraco ganha tamanho suficiente que ele consegue passar. E aí ele passa. E quando ele passa, é um novo mundo. Mas aí, meio que o conto termina aí, entendeu? Toda a história vai acontecendo de forma que ele quer saber o que tem atrás da parede. Só que aí no final do conto, né, ele passa pelo buraco e aí você fica sem saber o que aconteceu. Mas aí no final porque assim, o conto, uma das características é que ele é rápido, curto, né? Uhum. Só que o meu tava dando uma história que poderia continuar muito mais. Ele abria espaço para um novo universo, enfim, algo muito maior. E aí, pra cortar, eu falei que era um sonho no final, porque era o único jeito. Mas eu poderia ter continuado a história, só que não ia encaixar num conto. Matheus foi com a mente de escrever uma trilogia de livros de romance, mas tinha que conter em um conto. O próximo J.R.R. Tolkien. E o seu, Caia? E aí era uma criança que estava com dificuldades para escolher um tema de história em quadrinhos que ele tinha que criar, que ele queria criar, na verdade. E aí ele se via perdido entre vários assuntos, era uma metalinguagem, uma coisa bem assim. E aí ele acabava dormindo sobre os vários croquis de desenho que ele tinha feito. No sonho, esses personagens que ele criou vinham atrás dele. E aí a referência que eu fiz foi que, tipo, eles ganharam vida como os aliens do Ben 10. E aí, pronto, o meu conto ficou conhecido como o conto do Ben 10. E aí acabou assim. Eu queria deixar claro também de quando eu tava fazendo o conto, a primeira coisa que eu tava pensando era, isso vai ser adaptado para um curta. Isso tem que ser fácil de filmar, não deve exigir muito, deve ser bem tranquilo. Então meu conto tinha tipo 3 personagens, uma locação e dava pra fazer tranquilamente, sabe? E era um drama legal. Exatamente. Não era um Aí- buraco que cresce na parede ou um menino que vai pra Nárnia na duna, né? Ou um alienígena, uma CGI. Mas pra mim, eu não sabia, eu não lembro de saber que ia virar um curta depois. Um curta depois. Eu achava que era só. Porque não era o primeiro passo, pra mim era um conto por ser um conto. Uma história Aham. que você cria. Mas pra mim eu não sabia que eu tinha que depois criar uma. Talvez, né, ele pudesse ser um curta e tal. Poderia escolher um dos contos pra retratar, ou poderia juntar tudo num só, ou poderia criar um novo totalmente, tá ligado? Que Pois foi é. o que aconteceu no nosso grupo, por exemplo. Vamos falar um pouco então dessa parte da escolha do conto pra transformar em curta? Pedro Arthur nunca superou que o dele não foi escolhido. Nunca superei, isso é uma verdade. Eu também não, Pedro Arthur, mas eu sou muito, muito orgulhoso do nosso trabalho final. Nossa, na época- mas eu tenho que contar a minha história sobre essa escolha do curto, porque é muita revolta pra mim. Caio tava falando de como foi essa escolha do conto pra virar o curta. Como foi, Caio? No seu grupo. Vocês fizeram juntos, né? Isso. Caio e Túlio? Acabou que juntou vários pedaços de várias pessoas e ficou o grupo eu, Túlio e uma galerinha. Pedro Arthur teve outra galerinha e Matheus, que eu acho que era da outra sala, Era. né? Era outra turma. Isso. Aí não tinha nem como, ele já tava em outro turno, em outro Paranauê. Mas o nosso foi isso mesmo, só resumindo, tipo, a gente viu uma história lá e gostou de um contexto que tinha uma personagem que era bailarina, no final as personagens nem era bailarina. Aí juntou a época da ditadura, não sei o que lá, e escreveram uma história totalmente diferente. Ficou legal. No meu grupo era composto por 11 pessoas. 80-90% dos contos escritos pelas pessoas do meu grupo eram de suspense, de terror, envolviam um assassinato, uma poça de sangue ali, outra aqui. E tinha tipo uns 2 ou 3 que fugia disso. E aí o que aconteceu? Vamos votar em qual conto adaptar. Metade do grupo votou para fazer um conto que eu com certeza não concordava, porque era uma viagem muito louca da família real portuguesa vindo pro Brasil, que entrava numa parada de viagem do tempo e encontrava um pinta natalense aqui em Natal, depois de naufrágio. Olha aí as loucuras. Aí o nosso grupo entrou em votação. Tava 5 contra 5 de fazer ou não esse conto. E só faltava uma pessoa do grupo que não estava com a gente na reunião, estava chegando. Aí ligaram pra ela, fez: "E aí, você topa fazer esse conto?" Aí ela fez: "Topo." Sem
falarem o contexto, o de por que a discussão, por que a pergunta, entendeu? O outro conto era o seu. Não era um outro conto, era qualquer outro conto. Entendeu? Aí a gente teve que fazer um conto que teoricamente era meio comédia e que a gente teve que gastar muito dinheiro porque eram muitas locações, figurino e etc. Ai, que ódio. Imaginamos, né? A família portuguesa real vindo de Pois é. nau. Vocês sabiam que as velas das naus portuguesas eram feitas de, de uma folha que é derivada da maconha? Ai, meu Informação Deus. legal, amigo. Mas como foi a adaptação do seu? Mas a adaptação foi fácil, foi tipo assim, a menina, tipo assim, a gente conversou sobre a ideia e aí ela juntou as ideias e ela trouxe. A menina escreveu sozinha um roteiro, a história nova, foi apresentado pra gente e a gente foi aceitando. Mentira! Calúnia! Calúnia! Você parece que não participou das discussões. O nosso grupo era extremamente diverso, como eu Eu disse. tenho certeza que Túlio participou das discussões. Certeza. O nosso grupo era composto de uma galerinha e bem diversa. E as opiniões eram bastante contrastantes. Por exemplo, muitas pessoas defendiam seus próprios contos. Ficou uma tentativa assim de agradar todo mundo. E aí a gente meio que tentou somar tudo numa coisa só. E aí, por exemplo, tinha um conto que se passava na época era uma bailarina, na ditadura. Aí outro conto era uma doidinha que foi assassinada. Aí outro conto era o de Túlio em Nárnia. Aí não sei o que lá. Aí tentou agradar todo mundo num mega Frankenstein de um curta muito doido, na verdade. Eu acho que nem se passava nenhum conto, se passava na ditadura, inclusive. A gente que tentou localizar o contexto histórico, porque era uma das coisas que poderia agregar valor ao nosso curta, né, Túlio? Acabou Isso. surgindo essa ideia de fazer algo mais dramático da época da ditadura. Acho que vem dos nossos outros trabalhos. A gente também tinha feito ditadura, né? A gente gostava de lidar com a repressão, é isso aí. E assim, diante de vários contextos, de vários. Eu lembro que a gente foi um dos últimos grupos a entregar de fato o roteiro, porque sempre tinha alguma coisa faltando, alguma pessoa que estava em discordância, e aí o grupo, como ainda não era tipo assim, muito amigo e tal, ninguém tinha coragem de chegar no outro e dizer assim: não, o seu não vai, cala a boca. E aí a pessoa ia ficar magoada. Ai, mas era isso. O Caio não tá exagerando, não, nesse sentido de que a gente não tinha intimidade, né? Tipo assim, Caio e tinha, tipo assim, outra menina que a gente fazia trabalho juntos, já chegou a fazer algumas outras coisas. De resto, acho que não tinha ninguém que a gente já tinha feito trabalho, né? Acho que era a primeira vez que a gente tava fazendo trabalho com a maioria, tipo, falando de eu e Caio. Túlio, fala aí, como foi a gravação pra você do curta? Teve a divisão de papéis, né? Então, tanto quem ia fazer alguns personagens, como também quem ia cuidar da trilha sonora. Coisas técnicas. Coisa técnica. Aí acabou que eu fiquei na direção. Obviamente, mais uma vez, o Ditatúlio. O que é que tu tá rindo, Matheus? Ditatúlio. Você é um bom diretor, cara. Eu gosto das suas direções. Olha, ai, que lindo, que lindo. Ele tá falando isso, sofrendo a pressão aqui, pagando R$10. E aí eu fiquei na direção geral. E a gravação, a gente... Primeiro foi a luta de encontrar alguém para fazer, né? Porque o que acontece? Era a primeira vez que a gente estava fazendo esse trabalho, na escola como um todo, então tinha a gente vai fazer por conta própria a filmagem, a gente vai contratar alguém, e ficou nesse enrola. Isso aqui a gente definiu que é contratar um profissional para filmar. É caro pra caramba, inclusive, um dos grupos mais caros foi o nosso, e o outro que fez nessa mesma empresa. A gente que pagou muito mais barato, esse trabalho ficou muito foda. E eles eram só filmagem mesmo, o cara não dirigia o nosso trabalho. A gente que tinha que falar, filma esse detalhe aqui nessa cena, refaz isso, porque essa aqui é a primeira cena. Por exemplo, a primeira cena a gente não gravou... Ai, cara, isso é muito legal falar. A gente não gravou na ordem cronológica. Isso, é verdade. Nossa, cara, muito... Bem profissional, né? Demais. Sério mesmo, eu me orgulho muito desse trabalho. Tipo assim, no início eu tava muito chateado porque minha história de Nárnia não tinha sido escolhida. Mas depois, quando começou as filmagens, eu acho que a gente se entregou muito, né? Tanto os personagens. Caio aí fez um personagem coadjuvante muito importante. O contexto da história, né, de forma geral, era tipo... Era uma menina que ela era líder da revolução contra a ditadura e ela acabava sendo assassinada por um namorado dela. Esse namorado, na verdade, ele era um agente disfarçado do exército. A gente vai colocar os links na descrição desse episódio do curta, hein?
Assim, o meu não por vai não. favor. Não vai Por não. favor, não. E aí, no final, tipo, esse cara. A história começava assim, né? Ele assassinando uma pessoa e depois tinha outra menina que ela começava a tomar o canto do lugar dessa liderança. Esse cara ia atrás dela, fazia o mesmo jogo, né? De virar namorado dela pra ir depois e matava ela também. E aí acaba a nossa história, é isso, morte e morte. Porque a liderança, o preço, no nosso curto era o preço da liderança. Então, Não vai botar o link, mas botou o nome e o povo acha aí no YouTube. droga, eu tava tentando disfarçar. Mas aí, Essa merda mesmo. Mas aí, esse era o nosso contexto. Então, a gente criou a ideia de que a primeira menina que era morta, ela ia virar um fantasma. Meu Deus, que loucura desse roteiro. Então a gente tinha que gravar as cenas, né? A gente conversando com o cara que ia fazer a filmagem, se a gente conseguia fazer esses efeitos. E ele falou, não, dá, eu filmo uma cena sobre a outra. Então a gente fazia a mesma cena com a menina tipo, só deitada, depois ela se levantando para aparecer a alma saindo do corpo. E a gente teve essa ideia dos efeitos especiais. Nosso curto, ele era de época. Acho que era talvez um dos poucos curtas que realmente eram de época. Tinha, acho que o do Pedro Arthur e tinha de outro grupo que tinha uma conexão com a realeza e tal, e eles procuraram. Mas ainda fazia um contexto com o mundo atual. O nosso era 100% em uma época. Então a gente teve que pesquisar figurino para usar, foi pesquisar alguns cantos da nossa cidade, tipo assim. A gente invadiu uma casa. A gente invadiu, não. A gente pediu, a gente gravou, né? Uma menina pediu para uma vizinha, a gente tem a foto bem legal nessa casa, a gente conseguiu um Fusca para fazer o carro da época. Eu era um personagem figurante, né? Que era o jornalista, o pai da menina lá. Então, tipo assim, a gente se empenhou muito, a gente não fez em ordem cronológica, como eu falei, que foi muito louco. E tem uma coisa muito legal, que quando a gente filmou a parte final, eu não lembro se foi só eu que fiquei insatisfeito, mas eu lembro de ter ficado insatisfeito, que tava faltando alguma coisa, algum pedaço que tava faltando a lógica, e aí todo o grupo acordou, e a gente refilmou uma parte da cena final. Então a gente foi de novo no mesmo condomínio, pediu pro cara de novo só para refazer uma cena, tipo assim, gastou meio que meia diária de outra gravação, e o cara fez sem cobrar mais, isso foi muito legal. O cara que filmava a gente, inclusive, ele fazia transporte da gente, né, o carro dele, para os locais de gravações, mas a gente explorou muito, foi muito foda esse trabalho quando a gente pensa, tanto de décadas, achar locação, como cronograma, orçamento, bicho, porque a gente teve que fazer rifa para cobrir os gastos e etc. Pedir patrocínio. Pedir patrocínio, a gente pediu patrocínio, autorização para filmagem nos locais, ter que buscar músicas, foi um processo muito foda, eu gostei muito. O meu curta foi uma loucura, porque, como eu disse, a gente tinha que arranjar figurino e tal, então a gente teve que alugar roupa para parecer roupa de época e etc. E a gente teve que gravar em altos cantos diferentes. A gente gravou na Pinacoteca de Natal, a gente gravou em um barco no Rio Potengi, que a gente conseguiu, o cara deixou a gente gravar se o barco não saísse lá da estalagem. E a gente gravou também numa praia, num hotel aqui. Nossa, eu me lembro muito do dia que a gente foi gravar no barco e a gente tava com roupa de época. E a gente teve que ficar lá no sol esperando, porque a gente também tinha arranjado uma pessoa pra gravar pra gente. E tinha uma escola na frente, e os alunos saíam da escola e ficavam olhando a gente e rindo da nossa cara, porque a gente tava com roupa de época lá na praia. Foi uma coisa muito louca. Também teve, quando a gente teve que gravar na praia, a gente decidiu que a gente ia fazer um plano de sequência na praia. E a gente tinha que ficar deitando com a roupa de época na areia pra gravar a cena, e a gente fez isso 1000 vezes. Todas as vezes que a gente ia gravar, o cara que tinha que fazer a primeira fala esquecia qual era a fala que ele tinha que fazer. A gente ficou muito revoltado. Mas no... Puto com isso, porque tinha uma menina aqui no nosso que era muito lesinha, boy. Aí a cena era no meio da duna, um vento do caralho, o sol se pondo já, e a boy não sabia falar o que tinha que falar. Ela morria de rir. E aí a gente regravou a cena umas 50 vezes, boy, eu juro a você. Toda vida que ela ia falar, aí o cabelo vinha na boca e pronto, ela começava a se grear. Como eu e Caio, a gente já falou, a gente gostava muito desses trabalhos, tanto por eu, Caio e algumas personagens principais, nossa, super engajados aí esse povo. Meu Deus, que ódio. Já lembrei quem é. Tinha gente que dava muita raiva, velho. E eu participei de todas as cenas, né? Que eu tava dirigindo, eu filmei todas. Então, tipo assim, acho que a das mais estressantes foi essa minha. Ai, as pessoas que não decoram a parte do trabalho, que ódio. Se você tá ouvindo essa parte do podcast e não apresentou seu trabalho direito, tô chateado com você.
Deus, que não falou como era o curta dele. O meu era muito, muito fraquinho, muito. Conta aí. Nem... Qual era o teu mesmo, Matheus? Exatamente. Bom, Eu acho que eu não que cheguei a horror. assistir o de Matheus. tudo bem que permaneça assim. Meu grupo era composto, na maior parte, por meninos, né? As histórias foram muito diferentes e muito fantasiosas. Algo que não dava pra você botar na Adaptar. prática, pra filmar. Então a gente teve que fazer do zero. A gente não, né? O grupo descartou as ideias dos meninos todas e aí ficou com as 3 meninas, as 4 meninas, eu acho, pra pegar a história. E a história era sobre um casal que se apaixonava e ficava junto. E, enfim, essa era a história. Empolgante. Exatamente. E a gente fez isso. Construiu a história, o menino conhece a menina, eles vão pro primeiro encontro e se apaixonam e vão pro outro encontro e acaba que eles ficam juntos. E a gente romancezinho. gravou um romance, Algo ali Mas a bem gente quer saber, sensacional. Matheus, esse casalzinho na vida real ficou junto ou não ficou? Não. Ok. Quer dizer, não que eu saiba, né? Vai que. Mas acho que não. Enfim, a gente gravou. A gente não teve tanto problema como vocês, porque era bem simples até. A gente gravou tudo no mesmo local, que era grande, então dava pra fazer várias cenas no mesmo local. Figurino também não precisou inovar nem nada. E. No filme de Matheus era tipo assim, a mudança de cena era o boy com a camisa, aí na outra cena era o boy com o casaco em cima da camisa. Tipo, o tempo passou e eu botei um casaco. Pois é, exatamente, foi muito simples. Quando a gente filmou, né? Gravou ele todinho, apresentou, aí assim. Deixou ele pronto e no outro dia ser a exibição dos curtas. As sessões, né? A sessão de Sim, cinema. isso é uma coisa importante de se falar. O colégio pegou umas 4 salas de aula pra fazer uma cinema. tarde barra noite de exibição. Então, todos os curtas foram exibidos num dia lá, com plateia, e toda a escola podia ir, gente de fora também. Foi bem legal a exibição. Exatamente. Aí a gente tava, né, nessa noite, no final da tarde, antes da exposição dos curtas. E a gente conversou com uma professora, né? Ela pediu pra ver o nosso, a gente mostrou. Aí ela acabou de assistir e falou: está horrível. Não tem graça, isso aqui tá. Nossa, muito ruim. Pensem em alguma Nossa, coisa de sério? mudar. Pensem em mudar de alguma forma. Pensem em algo que vocês podem fazer diferente pra tentar salvar a história de vocês. Aí Isso a na gente noite tava. anterior à exibição. Na tarde, assim, umas 4 da tarde pra noite, assim, né? Pro final do dia. Aí a gente falou: o que a gente vai fazer? Pra tentar consertar a história de um modo que fique um pouco interessante, quer dizer, que fique menos desinteressante, né? Porque esse era o objetivo. E a gente fez. O que a gente fez? A coisa mais rápida e fácil que dava pra fazer. Que o cara por quem ela se apaixonava era um assassino, na verdade. Olha aí. Então a história acabou sendo, ao invés de ser a historinha ali, clichê, de um menino encontra a menina, eles se apaixonam, acabou sendo que o cara, ele usava um disfarce no dia e à noite ele era outro cara, um assassino. De dia ele fingia que era uma certa pessoa, mas à noite a história termina assim. Tanto que, se perceber, por quê? A gente também contratou um cara que gravou, né, na câmera dele e tudo mais, fez os cortes das edições. E como já estava pronto, a última cena que salvaria, né, enfim, entre aspas, salvaria a nossa história, tá com outra resolução, outro tipo de iluminação, porque foi feita de um celular. E um celular em 2012, 2013, enfim, não é como o celular de hoje. Tanto que é perceptível a mudança da imagem, de uma cena para outra. E aí a cena final é o armário da casa do cara abrindo e saindo um braço dentro que tava num saco. Ou seja, ele matou alguém, escondeu e ia se livrar depois. E aí foi isso, acaba assim. Eu lembro só dessa cena, especificamente do armário. Ou seja, fez sentido, hein, Matheus? Foi a única cena que me marcou.
A crítica da professora foi construtiva. Oh, mas em minha defesa, a minha história era um romance. Pra É vocês verdade. verem. É verdade. Aí ele foi induzido, forçado a virar uma história de um serial killer que namora uma garota, né? Mas em minha defesa, inicialmente nossa história, até os 45 do segundo tempo, era um menino que encontra o menino, se apaixonam e é isso. Vão para um encontro. O nome era como? O encontro. Não sei, não me lembro, não quero lembrar. Essa pausa dramática foi perfeita. Não sei. Muito bom, muito dedicado ao curto. Vamos lá. Os curtos durante a apresentação foram votados pelo público e tal, em várias categorias. E também foram julgados pelos professores e por uma galera de fora, não era? Uns especialistas Isso. assim. Isso, exatamente. Uma banca. Pra ter uma como tem. premiação, que teve uma premiação noite de gala, entendeu? Todo mundo muito bem vestido, com palco, iluminação e tal, pra receber os prêmios. Eu acho que o Curta de Túlio foi o que mais concorreu a prêmios, não foi? Pois é, os indicados, o meu curto de Caio era tipo assim, que dominava as indicações. Se lembram que tinha um placarzinho, saiu uma tabelinha mostrando quais eram os filmes que ficaram concorrendo a quais tipos de coisas? Vocês se lembram disso? Sim, foi colado na parede lá da escola, dizendo que Foi ele tipo ficava aquelas coisas dos concorrendo. Estados Unidos, né? Tipo, eu passei no clube de artes, eu passei no clube de xadrez. Mas com Era o isso. Oscar, né? Foi o Oscar. Pois é, foi o nosso Oscar. No caso, o meu curta também concorreu a várias coisas. Então, lá na noite da apresentação, tiveram todas as premiações. Eu acho que o curta de Túlio também foi. De Túlio e Caio também foi um dos mais premiados, não foi? Foi o mais premiado. A gente ganhou melhor ator coadjuvante. No caso, Caio, ele ganhou o troféu lá de melhor ator coadjuvante. E a gente ganhou de melhor atriz principal, melhor roteiro e melhor filme. Eu sei que eu não atuei bem, mas eu concorri ao prêmio de melhor ator principal. Ganhei? Não ganhei. Fiquei nervoso na hora de receber, porque podia ser que seja eu. Eu achava que não ia ser não, mas eu fiquei nervoso do mesmo jeito. Não sabia nem o que falar lá em cima, né? Eu também fiquei assim. Pois é. Mas você ganhou, eu não, então... Vocês tiveram o que falar? Tipo um discurso? Eu não lembro. Teve. Eu comprei uma camisa diferente, eu comprei um sapato diferente, um novo, uma camisa e uma calça nova. Aí fui lá pra frente todo engomadinho. Aí Tiveram apresentações entre as premiações também, não foi? foi mostrando no Data Show lá. Não, que Caio foi aí que o Matheus dançou I'm Singing in the Rain. Sim. Inclusive, muito boas, muito boas. Eu nunca vou esquecer do guarda-chuva de Matheus quebrando enquanto ele dançava Singing in the Rain. Mas foi uma Nossa, verdade. Matheus, conta aí. Até chegar lá, né? Pra quem não sabe, a música é um cara, né, que, enfim, que se apaixona e tá dançando na chuva de felicidade. Então, se vocês quiserem saber, né, o nome da música é Singing in the Rain, podem pesquisar, tem vídeo. Ninguém conhece, Matheus. Eu não sei, a galera novinha de 2000 e pouco, os nossos jovens espectadores, não sei se eles conhecem. Mas enfim, um dia antes a gente tava ensaiando, porque assim, eu e o Túlio a gente fazia parte de uma, como já falou, né, do Grêmio, que não era Grêmio, mas é Grêmio, da escola. Então a gente tava meio que organizando como seria essa parte da noite, como seria a noite da premiação, o que teria em cada momento. A gente tava por trás dessa organização também. E uma das apresentações que iam ter era sobre essa música. E ia ser uma paródia da música, uma dança parecida, mas não igual. E eu não estava participando. Era outra pessoa, junto com a mesma professora que falou que nosso curso era muito ruim. No meio da discussão entre elas duas, né, eu vendo que era um pouco diferente do vídeo original. Aí eu fui e falei, seria melhor se fosse o vídeo igual, se tivesse a dança exatamente como é do vídeo. Bem inocente, né, sem querer causar, só falando que seria muito legal se fosse igual. Aí ela olhou, voltou pra mim assim, professora, então é você que vai fazer. Amanhã você apresenta. E fim de pato. Pô, fim de papo. Foi no dia anterior? Foi, minha gente. Foi. Eu pago muito pau pros meus amigos, porque eles são muito fodas. Mas não foi só no dia anterior. Foi na tarde, né? Exatamente, na tarde do dia anterior. Ou seja, Matheus, eu tive um dia. adora viver no limite.
Eu tive 24 horas pra aprender a coreografia, pra saber calcular. Enfim, eu passei o resto do 24 horas, as minhas últimas 24 horas antes da apresentação, foi uma tensão sem fim. Eu escutei a música milhares de vezes, assisti o vídeo milhares de vezes, e quando chegou na apresentação, o cara dança com um guarda-chuva. Nos ensaios eu tinha usado o guarda-chuva, tinha quebrado o primeiro, mas tinha outro, tudo bem. Durante os ensaios ainda, quebrei outro guarda-chuva, tudo bem. No terceiro, eu fiz o ensaio geral, não quebrou. Aí eu falei, ótimo, é esse guarda-chuva que eu tava esperando. A minha arma pra essa noite é esse guarda-chuva. Chegou a hora da apresentação, comecei a dançar, bará, 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 bará. Quando eu tava dançando com o guarda-chuva, na hora que eu precisava mais dele, ele quebrou. Ele nem conseguiu abrir, ele ficou emperrado de um jeito que não abria. E eu puxando, enquanto eles dançando e puxando. E aí soltou a parte que segura da parte que, enfim, é o Pois que é, a protege parte da de chuva. cima a parte de cima do guarda-chuva voou quando ele falou And I'm happy again. Ele abriu os braços, o bicho saiu voando. Aí foi isso. Eu tive que dançar com o guarda-chuva quebrado, mas acabou que deu certo no final. O show não pode parar, como já diziam. Olha, como o Matheus muito bem colocou aqui, era o nosso Oscar. American Pie ganha Oscar? Não ganha Oscar. Só ganha Oscar filme sério. Aí, teve um grupo... Críticas sociais. Pois é. Teve um grupo que tinha feito um super filme American Pie, entendeu? Se Beber Não Case, que foi gravar em boate, que teve várias pegações, foi o único curta que teve beijo real, não sei o quê. E era a aclamação do público, entendeu? Porque o público gosta de quê? Pipoca. Então, E teve várias e insinuações ao sexo, né? pois Pão é, e circo. pão e circo. Então, aí quando tava saindo os prêmios, eles super acharam que ia ganhar vários prêmios. Eles já começaram se decepcionando, porque na listagem de pessoas concorrendo, eles quase não apareciam, os pobres. Mas só que na noite de assistir os curtas tinha sido um movimento, e era gritaria na sala, e não sei o que, foi o que teve mais audiência e tal. Mas aí, a única coisa que eles ganharam foi um de consideração, de aclamação do público. Foi a única coisa que eles ganharam, eles ficaram muito revoltados. O grupo deles, de Túlio e de Caio, ganharam 1000 prêmios, o meu só ganhou um, que foi de fotografia. Melhor fotografia. Mas eu fiquei feliz com esse prêmio já. Foi bem divertido. E essas são as histórias sobre as nossas experiências como roteiristas, cineastas na época da escola. Se vocês curtiram e querem conversar mais sobre esse nosso episódio e tiveram experiências parecidas, manda uma mensagem lá pra gente no nosso Instagram, @não-siga-este-manual. Nosso episódio vai ficando por aqui. Até mais! Luz, câmera, finalização!